Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Sorria com alegria! Mais uma edição da Ravissani Live Show no ar! Em rede nacional, pela TV Gazeta, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, que é o maior clube judaico do mundo, pelo YouTube do Instituto Ravissani. Maestro, mais um programa. Mais uma noite maravilhosa. Com muita alegria. Muita sabedoria. E aqui diretamente dos estúdios da Loop Work, no coração da Faria Lima. Parceria com o Instituto Ravissani, mais um programa. Maestro, você é casado, não é isso? Você tem sogra? Eu tenho. Você sabe por que a sogra não pode se chamar Esperança? Não sei, por que não? Porque é a última que morre. Meus amigos, por falar em esperança, uma história muito interessante que aconteceu na África. Uma das grandes secas que dominou a região. Um pai, com a finalidade de educar e fortalecer seus filhos, incentivando-os a enfrentar com dignidade as dificuldades e a fome, pegou 3 sacos de areia e os colocou no teto da casa. Na sequência, abraçou as crianças e disse: aguentem firme! Lá em cima, no teto, temos 3 sacos de farinha. Se vocês não estiverem aguentando mais a fome, nós pegamos eles e fazemos pães. Linda a atitude do pai. A seca passou, os filhos sobreviveram, mas infelizmente o pai acabou falecendo. Ele sucumbiu à adversidade. Mas por quê? Porque ele perdeu a esperança. Ele conhecia a verdade. Sabia que de fato não eram sacos de farinha que estavam no teto da casa. Por isso, ficou abatido e, consequentemente, perdeu a vontade de viver. Perdeu a vontade de viver. Viktor Frankl foi um grande psiquiatra judeu, sobrevivente de 4 campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. E naquela situação desesperadora, ele percebeu que algumas pessoas morriam por problemas de saúde, desnutrição, e outras pessoas morriam pois desistiam de viver. Perderam totalmente a esperança. Aquelas que sobreviviam tinham um sentido, um propósito maior do que elas mesmas, uma fé pela qual viver. Viktor criou a logoterapia, que é um dos braços da psicologia, e ajuda as pessoas a encontrarem um sentido em suas vidas. Ele dizia: quando nós não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudarmos a nós mesmos. Na vida, muitos testes irão surgir, alguns mais difíceis do que você possa imaginar. São desafios para o crescimento e evolução pessoal. Como lidar com eles é uma escolha nossa. Não deixe, em hipótese alguma, a dor transformar-se em sofrimento. Tenha sempre fé. O profeta Habacuc dizia: Tzadik be'emunato yireh.
O justo vivencia a sua fé. Isso significa que a fé deve ser praticada diariamente. E o mais importante, jamais perca a esperança. E por falar em esperança, por falar em pessoas que não desistiram, por falar em pessoas que conseguiram vencer nesse corredor chamado vida, maestro, eu tenho o prazer de anunciar 2 grandes empresários que já estão no estúdio, e eu vou conversar com os 2 essa noite, maestro. Programa diferente, 2 pautas muito construtivas e positivas. O grande executivo do universo dos consórcios, Cleiton Avelino, já está aqui no estúdio. E o CEO de uma empresa que está revolucionando o mercado da saúde mental no Brasil, Michel Bourmaillan, já está aqui, o CEO da Somente. O programa de hoje está maravilhoso! Não saiam daí, daqui a alguns segundos de volta. Que alegria, maestro! Programa hoje repleto de conteúdo, de grandes vitoriosos desse Brasil. Em dose dupla. E o primeiro convidado dessa noite, que vai desmistificar tudo sobre o universo dos consórcios. Ele é um grande executivo do mercado que mais cresce no Brasil, o mercado do consórcio. Ele é Cleiton Avelino, da Promove Consórcio. Vamos pra cá! Cleiton Avelino, olha só, a Promove Consórcio, hoje é uma das maiores empresas do setor de consórcio no Brasil, e você é um grande executivo que está brilhando hoje, desmistificando o assunto do consórcio e democratizando esse tema para todos os cidadãos, não é verdade? É isso mesmo. Te agradeço pela sua presença aqui na Nafcen Live Show, e a pergunta que não quer calar: como é que o menino de 9 anos começou a trabalhar cedo, que teve uma infância humilde e que hoje é um vitorioso, como é que o consórcio cruzou o seu caminho? Então, a começar dos 9 anos, né, nasci numa família humilde, mas cheia, assim, repleta de amor, né, sou de uma família de 5 irmãos, e assim, eu vim naturalmente com aquele instinto do trabalho, né? Sim, empreender. De empreender, né, ter meu próprio dinheiro e tudo mais. Para ajudar a família. Para ajudar a família e tal. E no bairro, assim, os meus pais eram amigos, né, dos comerciantes ali da região, e tinha uma loja de móveis que o proprietário, meu pai comprava os móveis com ele, acabou fazendo uma certa amizade, e eu notando a amizade entre eles, eu passava, de vez em quando, em frente ao comércio, e eu falava: olha, eu sou filho do Chicão, né, que era o apelido da época do bairro, e aí você quer alguma coisa da padaria, quer que eu faça alguma coisa por você? Então eu estimulava aquela pessoa a querer alguma coisa. Sim. Na padaria, eu mesmo me oferecia a comprar. E nisso eu contava sempre com uma gorjetinha, né? Uhum.
e aí dava sempre certo. Você não ficava em casa de braços cruzados, você ia atrás. Exatamente. Eu ia atrás até que esse rapaz da loja de imóveis, inclusive, eles ainda têm, né? Era um árabe, eles têm a loja até hoje, no mesmo bairro. Né? Nós viramos amigos e tudo mais. Basicamente, ele me criou uma parte da minha infância para adolescência ali. E ele pegou, notando a minha vontade de querer fazer alguma coisa, ele me propôs trabalhar. Sim. E eu comecei a trabalhar ali desde cedo, nada braçal. E gostou do menino, falou, esse aqui vai longe, vai trabalhar comigo. Exatamente. Ô Cleiton, hoje o CEO da Promove está aqui na plateia. Também. Nosso querido Eduardo está aqui. E a Promove começou lá na Paraíba. Começou na Paraíba. Mas as pessoas que nos assistem querem saber o que é o consórcio. Consórcio... Formação é importante. Exatamente. Porque muitas pessoas poderiam estar usufruindo do consórcio, um benefício próprio, para se planejar, né? E não estão, porque ainda não conhecem de fato o que é esse benefício que você vai explicar. Exatamente. O consórcio nada mais é que a formação de pessoas, né? É a união de pessoas que se reúnem para aquisição do bem em comum. Em comum. Em comum, exatamente. Pode ser qualquer bem. Pode ser qualquer bem. Nós temos consórcios de veículos, motocicletas, imóveis, né? Que é um mercado muito interessante. Imóveis? Imóveis também. Então, a pessoa que quer se planejar a acessar um crédito no mercado, hoje tem 3 modalidades, à vista, tem o financiamento tradicional e também tem um consórcio. A vantagem do consórcio é que você não paga juros. Isso é importante falar, exatamente. Hein? Você acessa a adesão ao consórcio se planejando a chegar naquele bem que você tanto pretende, que você tanto quer, seja ele um imóvel, seja ele um automóvel, seja ele uma motocicleta, inclusive também no mercado de serviços também nós temos para poder operar. E é uma carta de crédito aprovada de crédito. Pelo Banco Central. Nós somos uma instituição regulada pelo Banco Central. Quer dizer, não é qualquer instituição que pode promover a união das pessoas em prol desse objetivo em comum. Trabalhamos a Promove, que começou lá na Paraíba, faz muito tempo atrás. Ela é hoje uma das 3 maiores. 56 anos já. 56 anos, veja só, maestro. Ela tem as credenciais. Ela tem pode atuar. É autorizada. É autorizada. Isso. E como é que ela começou? Como é que foi esse passo além que você deu dentro da Promove? Porque hoje as pessoas te conhecem como uma referência no assunto do consórcio. Eu estou no mercado de consórcio há 23 anos, né? Sim. Há 23 anos eu iniciei numa empresa de São Paulo. Podemos chamar de uma autoridade, na área do consórcio. Isso, uma autoridade na área de consórcio. E a Promove vivia a história dela lá, há 56 anos. Né? Era um consórcio regional, vindo de uma história super bacana de se ouvir também. O Eduardo, melhor pessoa depois para poder explicar sobre isso. Né? Mas, assim, conhecendo um pouco da história, que eu ingressei o consórcio Promove o ano passado, em janeiro do ano passado, com o intuito de unir forças com a Promove e levar um nome muito bem feito há 56 anos a nível Brasil. Que é a sua maior paixão. É a minha maior paixão. Você paixão. encontrou uma boa casa. Exatamente, uma boa casa. Uma boa casa para poder fazer o que você ama. Exatamente. Ô Cleiton, me diz uma coisa, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm a respeito de um consórcio e que agora, quando você esclarecer essas dúvidas, elas têm mais chance de abraçar um consórcio, por exemplo. Exatamente. As pessoas normalmente... Porque pagar financiamento nunca mais, né? Pelo amor de Deus. Poxa vida, não. Quer juros? Não pode. Você compra um imóvel, você quer um imóvel, você pagou 2 imóveis. 2 até 3. Até 3. Coisa que no consórcio não acontece. Exatamente. O consórcio, a pessoa, ela pode, o pretendente, né? Ele muitas das vezes não conhece o consórcio, imagina-se que o consórcio pode demorar para sair. O consórcio, o que acontece? Nada mais é que uma programação, porém, ele, a partir do acesso dele no grupo de consórcio, ele pode ser contemplado pela Loteria Federal. Né? Ele tem um número de uma cota, ele participa de um grupo, ele tem uma cota. Ele paga todo mês? Todo mês. Essa cota... Não muda o valor? Não muda o valor, claro, né? Ele tem... É cobrado uma taxa de administração que é irrisória. Irrisória comparada a um juros, de crédito imobiliário. Exatamente. Ele tem aquela cota para participar do sorteio e se ele tiver alguma pretensão de retirar esse crédito ou quanto antes, ele tem o direito de fazer uma oferta de lance. Em ele sendo contemplado, sendo o lance maior... Todo mês? Todo mês ele pode participar, até ser contemplado.
Que bacana, hein? Então, ele tem o direito de fazer essas ofertas. E, em paralelo a isso, antes de cada lance, ele também participa do sorteio. Se ele for sorteado, ele não precisa fazer oferta de lance. Que maravilha. A carta dele foi eleita, uma contemplação, Que maravilha. podendo submeter a análise de crédito, né? Sim. Em sendo aprovado o crédito dele, Sim. ele tem o crédito liberado para a compra do bem que ele pretende. É só para compra daquele bem Compra do daquele grupo bem. em comum. Exatamente. Mas ele continua pagando Ele continua as pagando mensalidades dele, mas sem juros. sem E juros. ele já realiza o seu sonho. Tanto que tem uma vantagem ainda em cima disso. Quando você vai fazer uma compra à vista, normalmente você quer barganhar, né? Aham. No mercado de imóveis, essa barganha gira em torno de 15% a 20%, dependendo. É muito mais fácil, né? Você vai comprar um imóvel, por exemplo, de uns 500 mil, 600 mil, que seja. Tem imóveis de 2, 3, 4 milhões também. Sim. Mas só um exemplo. De 500, 600 mil, você vai ter o direito de comprar à vista. Claro. Vai negociar com o vendedor de Sim. uma forma demonstrando que está comprando à vista. Então, à vista, você ali vai barganhar, é só você ganhar de 10% a 15%. Na somatória final, Você é como dilui? se você não pagasse, exato, é como se você não pagasse quase nada, Sim. até da taxa, porque esse desconto acaba às vezes suprindo a taxa Suprindo de a taxa. Ou administração. seja, não teve juros e também a taxa foi diluída. Exatamente. Então, o consórcio, eu diria assim, me corrija se eu estiver errado, se você tem a capacidade de se programar para realizar um sonho, a melhor maneira de realizá-lo é através de um consórcio. de um consórcio. E quais são os consórcios mais cobiçados? É para o sonho da casa própria? Normalmente sim. Mas Exatamente. tem para carro também. Isso, para carro. Para carro, Não é, maestro? Maestro? Tem, né? Aí quem for contemplado é uma carta de crédito para receber o dinheiro para comprar o quê? Um automóvel zerinho, zerinho. Não, porque os sonhos, eles são variados. São variados. O mercado de imóvel, né, voltando só um pouquinho... É o mais comum, é imóvel. É o mais comum. É o sonho do brasileiro, né? Sim. Hoje não é o principal sonho ter o carro. O imóvel ainda acho que está despontando um pouco mais. Eu tive agora, só para você ter uma ideia do volume de vendas. Sim. Se vende muito, né? Hoje os bancos todos comercializam. Nós temos mais de 100 administradoras autorizadas pelo Banco Central. E, enfim, nos números, no semestre agora, essa é uma divulgação nova, dados confiáveis da BAC, Sim. vendeu em torno de mais de 9 milhões de cotas no semestre. Isso no total, tá? Tem uma parcela, eu acredito que seja em torno de uns... O carro hoje ainda desponta um pouco mais, 50%, carro e motocicleta. O imóvel pega uma fatia grande. Que bacana. Então, dá um número muito alto nas vendas do consórcio. E, assim, às vezes as pessoas não têm o entendimento aprofundado de como funciona o consórcio. Desconhecem totalmente. Desconhece totalmente. Então, assim, se for analisar uma pessoa que tem uma renda razoável, essa pessoa, com a educação financeira, ela consegue se planejar para a compra de um consórcio de uma forma íntegra. Claro. De uma forma íntegra. Porque, às vezes, E pode dar lance também. Pode ofertar. A partir do momento que ela acessa um consórcio, ela pode ser contemplada a qualquer momento, mesmo não ofertando lance, Sim. na verdade, né? E se ela não juntar, se não tiver uma educação financeira, ela deixa de fazer um consórcio, não participa dos sorteios, e o que fica mais inviável para ela, que muitas das vezes essas pessoas buscam alguns financiamentos quando são aprovadas e acabam pagando de 2 a 3 bens, que não é um bom negócio. Não, eu concordo. Por isso que eu fiz questão de te trazer aqui, porque o brasileiro precisa saber que existe esse benefício e que não é isso que as pessoas falam. Exatamente. Não existe um rótulo por dizer. Não, é super simples. É um grupo de pessoas. Quantas pessoas tem no grupo? No mínimo? 999 pessoas. Para começar. Na verdade, para começar o start do grupo, tem que ter 100% do valor do fundo comum. O que é o fundo comum? É o valor do crédito maior do grupo, né? Sim. Se eu vou fazer crédito claro. de 500 mil, eu tenho que ter 500 mil. Exatamente. Ele tem validade. Exato. Para poder startar. Sim. Não precisa ter a quantidade de pessoas, 900 pessoas, 1.000 pessoas. Tem grupos, tem empresas que trabalham com 2.000, 3.000 pessoas. Não necessariamente tem que ter a quantidade de pessoas, tem que ter um valor
específico para poder dar o start no grupo. Ô, O que Cleiton, facilita até para a pessoa começar a participar. Você começou com 9 anos, trabalhador. Você imaginava que você ia chegar até onde você chegou hoje? De jeito nenhum. Aquele menino De jeito do lar nenhum. humilde. De jeito nenhum. Você não imaginava? Não. Qual foi a maior dificuldade que você passou até hoje? A maior dificuldade foi o início das vendas. Porque, primeiro, eu não gostava, né, de venda. Eu gostava de trabalhar. Aham. Né? De venda, assim, eu achava chato, porque na loja em que eu trabalhava, quando chegava algum vendedor assim, o chefe falava assim, ó, não quero atender essa pessoa. Então, isso me deixou uma certa resistência com o vendedor. Por outro lado, o que eu entendo que até que me motivou bastante foi um dia poder andar assim, de terno e gravata, porque eu tinha 2 irmãos na época que eram bancários. Aham. Eles saíam de casa muito bonitos para trabalhar. Aham. Né? O meu irmão sempre de terno, gravata. Então, bancário, na época, há 23 anos atrás, até um pouco mais, Aí você via eles de terno e gravata? era uma profissão assim que todo mundo gostaria de ser. E eu falei, poxa, aí, por conta de um dia querer trabalhar de social, Aham. né, calhou de um amigo meu da época me colocar ali dentro de uma oportunidade, né, como era amigo muito próximo, e do nada ele estava de social, não era meu irmão, eu falei, poxa, você está trabalhando? Trabalho com vendas. Falei, vendas? E lá, está pegando alguém? Ó, lá está fazendo entrevista. Então, ali começou a abrir. Nisso que abriu para eu ingressar o mercado de vendas, sem gostar tanto, mas mais pelo social, eu senti uma grande dificuldade, foi a pergunta que você fez. Sim, sim. Em função do quê? Eu não sabia, eu era uma pessoa muito tímida. Sim. Muito tímida. E em vendas não pode ser Em tímido. vendas não pode ser tímido. O mercado de consórcio hoje está se vendendo muito, a aceitação melhorou muito depois que eu entrei, que só foi evoluindo, Uhum. mas lá atrás a restrição Imagina, se hoje ainda tem alguma rejeição, imagina lá atrás. lá atrás era bem pior, bem pior. Então, assim, um tímido com um produto que não curte, não sabe vender, não curte vendas, né, certamente não vai vender nada. E o que te ajudou a se aprimorar? A A paixão A paixão, pela profissão? a paixão eu adquiri depois que eu comecei a ter sinais da venda, né? Ela começou a se apresentar para mim no momento que eu comecei a ficar mais assíduo, mais disciplinado, mais determinado, persistente. Então, todas essas palavras, para mim, vieram fazer sentido em decorrência dos dias maus. Né? Se oferece, ninguém quer, se oferece, ninguém curte, se oferece, todo mundo fala mal, ao ponto das pessoas falar, sai dessa área que sair não é para você. Eu falei, poxa, será? Eu vou fazer o quê? Né? Como eu falei, vindo de uma família humilde, não tinha nenhum intuito de trabalhar com vendas, entretanto, estava ali em vendas e consórcio. E a dificuldade foi o meu maior motivador quando eu percebi que eu já estava me desenvolvendo para poder, de fato, acessar uma venda após 6 meses de trabalho. Hoje, você contrata uma pessoa, presta um bom treinamento, Sim. com muito pouco tempo. Primeira semana ele já vem. Primeira semana, às vezes, no primeiro dia. E qual foi a sensação depois de 6 meses, concretizar a primeira venda? Aquilo foi uma gasolina? Ali foi uma gasolina. Foi te empurrando, te Foi empurrando. Aí veio O que assim. o Cleiton de hoje diz para aqueles que estão começando hoje nas vendas, não necessariamente dentro do universo dos consórcios, mas em geral, o que o Cleiton de hoje diria para aqueles que estão começando? Viva Para os Cleitons do passado. viva a experiência intensamente desde o início. Não tropeça nos nãos de uma forma muito negativa. Entenda eles como impulsionadores para você realmente dar certo, porque a determinação e a perseverança foi o que fez todo o sentido para mim. Então, o Cleiton de hoje falaria, seja mais determinado desde o início. Desde o início. Porque no início eu não era tão determinado ainda, eu fraquejava. Não se deixe abalar pelos nãos. Exatamente, não se deixa abalar pelos nãos, vai em frente, dá a volta por cima. Isso é um exercício constante. E se é desde o início, a venda, naturalmente, ela chega o quanto antes. Teve algum caso que te emocionou dentro dessa trajetória? Ah, Dos vários, consórcios? vários. Porque cada caso é um caso. Né? Vários. Revela um rapidamente para nós. Um dos foi quando um cliente, uma vez, ele foi contemplado no consórcio de imóvel e ele conseguiu realizar, foram as primeiras cotas vendidas e clientes contemplados, trazendo aquela emoção, aquela experiência e a gratidão, né, de eu ter entrado na vida dessas pessoas e poder proporcionar a eles
aquele momento tão importante na vida deles. De estar perto estar na perto. concretização de um sonho Exatamente. de uma família. De uma família. Uma Isso foi uma troca de experiência. Isso você muito- experimentou diversas vezes. até hoje, né? Até E hoje, hoje. em grande proporção, né? Sim. E a nível Brasil, inclusive. Sensacional. É. Eu costumo brincar. É Cleiton, mas na verdade não é Cleiton. É Sim. Clayton. Clayton. Cleiton, isso aí. querido, as pessoas que estão te assistindo querem adquirir um consórcio, elas querem entender mais, elas querem se aprofundar na temática, mas escolheram você como mentor delas. Como é que elas te acham? Como é que as pessoas podem te aproximar de você, conhecer o teu trabalho melhor e adquirirem o seu consórcio pela Promove? Como é que faz? Nós temos o nosso site, né? É o promoveconsórcio.com.br. Está aparecendo aqui na tela. Está aparecendo aqui na tela. Promove. Temos aqui um QR Code também, que QR Code. quem queira acessar pode Apontar acessar, a câmera apontar do a celular. câmera. Né? E tem os canais de WhatsApp também, que no nosso site eles já são divulgados. E o seu Instagram? Cleiton.avelino, oficial. Não é Clayton, é Cleiton Avelino oficial. Oficial. Querido, parabéns. Muito obrigado. Você é um exemplo Muito obrigado. dos vitoriosos desse Brasil. Você é um exemplo de trajetória, de sucesso daqueles que não se deixaram abalar pelas dificuldades. Jamais. Você colocou as pedras que iam aparecendo, você guardava essas pedras. Com certeza. E você foi juntando essas pedras e você construiu uma escada. Sim. Você construiu uma muralha para que você perpetuasse, persistisse, plantasse sementes essas que você está colhendo os frutos hoje. Ainda vai colher muitos frutos, Deus porque você quiser. é carismático e você é um executivo que ama o que faz. E Com todo certeza. aquele que ama o que faz, não trabalha, se diverte. Sorria com alegria. Sorria com alegria. Muito obrigado. Muito obrigado. Viva Promove Consórcios. Show. Cleiton Avelino. E daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta! Em rede nacional pela TV Gazeta. Que alegria, maestro, que história inspiradora, hein? Muito bom. Do grande executivo Cleiton Avelino, que não se deixou levar pelos nãos. Persistência é tudo, principalmente em vendas. Hoje ele é um grande vitorioso e está desmistificando o universo do consórcio para o Brasil. Essa é a missão da vida dele. Não tinha ninguém melhor para representar o consórcio aqui no nosso programa do que ele, maestro. E vamos para o próximo convidado? Vamos para o nosso próximo convidado, ele que é CEO de uma health tech de saúde mental, que nasceu em 2020, em meio à pandemia do Covid-19, a Somente, que começou como uma clínica física na Pompeia, e então migrou para o universo online para que as pessoas pudessem se cuidar de onde estivessem. Atualmente, a Somente já conseguiu transformar mais de 130 mil vidas, ter uma das melhores avaliações no mercado e oferecer consultas para o mesmo dia, já que a empresa entende que, assim como um problema físico, o problema emocional deve ser tratado com a mesma urgência. Seja muito bem-vindo, querido Michel Bourmaillan! Vem pra cá! Michel Bourmaillan, sobrenome judaico. Muito bonito, por sinal. Bonito! Que alegria! Somente é uma startup que hoje já não é uma startup, já é uma empresa que vem crescendo, crescendo, crescendo e que está focando na saúde mental dos brasileiros, é isso? Exatamente. Hoje é a maior empresa de saúde mental do Brasil, né? A gente tem Quer dizer, hoje já é a maior do Brasil. Hoje é a maior do Brasil digital de vidas impactadas reais, né? Existem outras concorrentes que Sim. têm vários nomes, mas que impacta vidas hoje. Você falou 130 mil, hoje nós estamos em 200 mil, batemos agora em julho. É porque no 200 tempo que eu falei, até agora já foi para... 200 mil. Ô Bourmaillan,
Você imaginava que a sua mente ia chegar onde chegou? Porque vocês começaram com uma clínica física Começamos. e hoje vocês transcendem o espaço físico. Exatamente. Vocês estão no mundo inteiro? Brasil todo. Brasil hoje. todo? Temos projeto para ir para fora, mas ainda a gente Tem tá- projeto para internacionalizar a empresa? Tem projeto. Como nasceu a sua mente? Né? Nasceu lá com uma ideia de se tornar clínicas físicas pelo Brasil todo de saúde mental. Nada a ver com o que é hoje. Nada a ver com o que é hoje. Psicologia e psiquiatria. Só Tá. que o que aconteceu? Aconteceu que a gente, percebendo que o mundo foi para um caminho 100% digital, Sim. nos interessamos por desenvolver uma plataforma digital. A gente recebeu o aporte de um fundo do Mato Grosso, Tá. que nos impulsionou e criamos aí uma plataforma hoje 100% digital de saúde mental. Psicólogos e psiquiatras, aonde você estiver. E na pandemia que você enxergou que vamos ter que transformar tudo isso numa plataforma digital, porque as pessoas na pandemia Não podiam sair de casa. não só não podiam sair de casa, mas a saúde mental Foi embora. foi embora. É assim, né? A gente, desde o início, quando a gente iniciou, a gente percebeu, ó, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Isso é dado real. Isso é dado real. Dado da OMS. Quarto mais depressivo. A É o gente mais ansioso e o quarto mais depressivo do planeta. A gente tem uma demanda diária alarmante de saúde mental. Quando a gente desenvolveu projetos hoje de acessibilidade, porque o grande projeto da sua mente é a acessibilidade. Qual que é o objetivo nosso? É levar a saúde mental que seja acessível ao público brasileiro. E isso só poderia ser feito de forma online e por um preço que cabia no bolso das pessoas. E como é que funciona a plataforma hoje? Hoje funciona da seguinte forma: a gente tem hoje psicólogos e psiquiatras espalhados pelo Brasil. Só psicologia e psiquiatria. Só Só psicologia. saúde mental, focado. Só saúde mental. E pessoas no Brasil todo que estão procurando um psicólogo e um psiquiatra. Então a gente faz uma fórmula financeira que cabe no bolso das pessoas. Então foi desenvolvendo vários caminhos. A gente tem todos os operadores de saúde hoje, a gente atende, hoje a gente é o número 1 da Amil. Então a gente tem o maior número de atendimentos da Amil, só da Amil são mais de 3 mil vidas. Ou seja, mensais. quem tem o convênio A Amil a 1000 pode passar pode passar e cuidar da saúde mental com a sua mente. com a sua mente. Dentro da plataforma da sua mente. Dentro da plataforma da sua mente. Quais mais convênios? Bradesco, Sul América, Care Plus, Porto Seguro, são quase todos. A gente só não tem um ou outro que são menores, mas os Aham. grandes todos a gente atende hoje. Sim. E aí a gente desenvolveu um grande projeto, isso é inédito no Brasil. Nenhuma empresa de saúde mental tinha desenvolvido um projeto para estar dentro de fintechs brasileiras. Ah, Então hoje a gente é a primeira empresa parceira do Banco C6 Sim. que faz atendimento por um preço super acessível. Então a pessoa paga R$100 e consegue ter um psicólogo por semana. E uma aquela hora de sessão. consulta salvou a vida dela. Salva a vida dela. Muitas vezes. Nós temos mais de 4 mil comentários hoje na internet exatamente sobre isso. Poxa, iniciei o tratamento na sua mente, melhorei minha depressão, diminuí minha ansiedade, comecei a ir mais ao trabalho. Então a gente Tô menos ansioso. Exatamente, menos ansioso. Então a gente acabou levando saúde mental de fato para as pessoas que precisavam. Muitas vezes essas pessoas ficavam na fila do SUS, Aham. no interior de São Paulo, E interior do morrendo Mato Grosso, emocionalmente. morrendo emocionalmente, muito sem E medicação. óbvio que isso influencia o físico. Depois as doenças físicas começam a aparecer, mas muitas vezes o desequilíbrio é emocional. Emocional. A gente hoje é avaliado pela própria CREMESP, é um órgão da medicina que nos avalia de forma mensalmente para entender nossa qualidade. A gente é a primeira empresa de saúde mental de verdade, mais uma vez eu falo de verdade porque leva impacto. Quando a gente fala em 200 mil pacientes, são 200 mil pessoas que passam mensalmente lá. Né? Quantos? 200 mil. Mês? Ano. Ano? São 10 mil mês, mais ou menos, que 10 dá mil hoje. mês. Exatamente. Quantos médicos? Hoje não tem o número exato, porque cada mês cresce. Né? Agora, um médico que está assistindo o programa, por exemplo, e ele quer atender dentro da sua plataforma. O Dr. Paulo está online lá, se precisar, É? pode passar aqui. Ah, mas o médico ele não quer receber atendimento, ele quer estar na sua plataforma para atender. Hoje, Isso é viável? É viável. Ou você escolhe os médicos que estão lá dentro? Não, a gente seleciona os médicos que são contratados por nós. Sim, existe um processo seletivo. Exatamente. De médicos e de psicólogos. E o que você acha que está faltando? O que você acha que o Brasil ainda precisa implementar, o Estado de São Paulo ainda precisa implementar, que iria favorecer esse trabalho relacionado à saúde mental dos brasileiros? São 204 milhões de habitantes. Todos nós deveríamos cuidar da saúde mental. A Claro, maioria não cuida claro. porque não tem acesso. Sim. O governo começou a se preocupar recentemente com a saúde mental das pessoas. Recentemente. Recentemente, isso faz 2, 3 anos. As pessoas ficavam em fila de SUS para ser atendido por um psiquiatra 13 meses, 14 meses. Lembrando que é uma medicação constante. Então a pessoa toma hoje, vai tomar mês que vem, imagina você não ter um médico para acompanhar. Então hoje o governo começou a se preocupar, liberou uma verba recente aí para o Brasil para estar disponibilizando mais psiquiatras, mais psicólogos. E nós,
a gente sempre promoveu essa saúde mental e hoje quer desenvolver uma parceria até com o governo, a gente já está trabalhando nisso com alguns estados. Isso é importante, porque aí a própria prefeitura pode fornecer X consultas para a população carente. Exatamente. Estou dando um exemplo. Exatamente. Agora, Isso já está sendo feito. Temos alguns projetos com alguns estados que aí sim, a prefeitura adquire, né, pelo número de habitantes, consultas para todo mundo, ou terapias para todo mundo, e a gente faz atendimento para aqueles que desejam fazer. Né? Hoje, a Somente, ela tem sede em São Paulo. Sede em Alphaville. Alphaville. Isso. E são quantos sócios? Hoje são 5 sócios, mas com porcentagem, 80% está na minha mão e na mão dos meus 2 primeiros sócios, e o restante está no fundo de investimentos. Aí. E ainda tem opção? Vai abrir. Vai abrir uma rodada? Vai ter uma rodada. Vai abrir uma rodada para investidores? Exatamente. Quem Pra sabe investir- é você, né, Ravi? Quem sabe. As pessoas podem estar nos assistindo e elas querem fazer parte dessa rodada. Então, em breve, vocês vão divulgar. Em breve. Em breve, vocês vão divulgar. A gente está desenvolvendo uma plataforma de metaverso para a parte de psicologia infantil. Incrível isso. Porque aí vai ficar muito mais real o atendimento. Né? Exatamente. Porque o que acontece? A criança, principalmente, tem dificuldade de atendimento online. Então, com o metaverso, a criança consegue entrar para o mundo lúdico e ser atendido ali por psicólogos e psiquiatras nesse novo mundo lúdico do metaverso. Sim. Com brinquedos, com jogos, com entretenimento ali. E hoje a Somente abraçou um ativismo social, A gente tem hoje um número de horas que a gente disponibiliza para igrejas. mas como iniciativa privada. Como iniciativa privada, 100% gratuito. Conta né? um pouquinho desse trabalho social da Somente. A gente hoje tem parceria com igrejas e também com algumas ONGs, né? Que pega pessoas que não têm condição de pagar por um bom tratamento ou por um mínimo de um tratamento. Sim. A gente fornece de forma gratuita Sim. 6 meses, 1 ano de tratamento para essa pessoa. Que Então incrível. ela entra e passa a ser tratada. Que incrível. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E qual foi o caso, você que acompanhou desde o início, qual foi o caso que mais te emocionou? O caso que mais mexeu com você? Porque saúde mental é um assunto delicado e você hoje tem um empreendimento, igual eu falei, nobre, sagrado, de extrema importância, e você acompanha os casos, você conversa com os médicos. Qual foi o caso que mais te emocionou? Ele já vai responder isso logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí, fica aí. Estamos de volta! CFCN Live Show! Rede Nacional pela TV Gazeta, eu tenho ao meu lado Michel Bourmaillan, um grande CEO, um jovem CEO, mas que está revolucionando o universo da saúde mental no país e vai nos revelar agora qual caso mais emocionou ele nessa trajetória da Somente. Olha, em 2021 tinha uma senhora que não conseguia fazer atendimento em lugar nenhum. Então ela ia para vários lugares, era do interior de São Paulo, ela ia para vários lugares para ser atendida e eu ficava muitos meses para ser atendido quando ia para o SUS e quando ia para o privado ela não conseguia pagar. Então a gente forneceu esse atendimento 100% gratuito para ela e hoje ela é uma das pessoas que mais elogia a gente em todo lugar que ela vai. Sim. Tanto que chegou até um noticiário para nós lá na cidade de que ela conta para os amigos, conta para os colegas de que mudou a vida dela. Por quê? Ela tinha uma crise muito profunda, uma depressão muito profunda, enfim. E aí hoje a vida dela está 100% modificada. Olha só a importância da Somente prosperar. Exatamente. Você ajuda muitas tem, pessoas. como CEO, a obrigação de tomar as decisões corretas, equilibradas e muitas vezes liderar, que não é fácil. O líder verdadeiro é aquele que está disposto a fazer o que ninguém está disposto a fazer, Exatamente. porque a sua empresa hoje, ela salva vidas diariamente. Diariamente. E todo aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Com certeza. Bourmaillan, tem um auditório maravilhoso aqui te assistindo e que alguns empresários que estão no nosso auditório querem fazer perguntas para você, para o CEO da Somente, Dr. Douglas Oliveira, um dos maiores advogados hoje no direito corporativo do Brasil, quer fazer a pergunta. Por favor, doutor. Boa noite, Rabino. Boa noite, Michel. Michel, diante do trabalho social que vocês fazem, eu acho que existe uma política pública dentro do Estado e dos municípios que poderiam ser atendidos pelo trabalho que você executa. Quais são os entraves que você encontra para poder contribuir
Eu sei que normalmente não é do mundo privado, mas sim do universo da administração pública. Queria que você falasse sobre isso, por favor. Os entraves, Michel. O maior entrave é que muitas pessoas ainda não entendem a verdadeira demanda da saúde mental. Então, prefeitos... Ele ainda não governadores- entendeu a Entendeu importância. Exatamente, não entendeu a emergência que isso é. Entende? Por E quê? como ele pode colaborar, Exatamente. como prefeito, como executivo. Exatamente. O que acontece? Muitos desses prefeitos, desses governadores não entendem isso, vereadores, enfim, não entendem isso, políticos não entendem isso. E o que acontece? Acontece que o Brasil, por ser um país alarmante com o problema de saúde mental, deveria ser o primeiro país a ter políticas públicas para cuidar dessa situação. E em vários aspectos, né? Saúde mental em várias esferas, enfim, aí vai desde a parte trabalhista, né, que muitas pessoas abandonam o seu trabalho, abandonam sua família, enfim, agressão dentro de casa, até esferas menos graves, né? Sim. Quer dizer, a conscientização dos líderes políticos. Isso é um grande entrave. Exatamente, é o maior entrave. E a educação é o caminho. Um Exatamente. programa como esse. Exatamente. Desmistificando e enfatizando a a importância importância desse Até trabalho. tocando nesse assunto que você disse, Ravi, um ponto importantíssimo é isso. As pessoas têm preconceito de cuidar da saúde mental. Exato. Isso não deveria existir. Não deveria. É um psiquiatra, um psicólogo, isso muda a vida da pessoa. Igual o rei Salomão escreveu, DH Belev Ish e Essirena. As preocupações no coração de um ser humano, ele tem que pôr para fora. Exatamente. Ele precisa sentar com um terapeuta, ele precisa sentar com um amigo, ele precisa sentar com alguma pessoa que está lá para escutá-lo e fazer com que ele se sinta mais leve. Para tirar E essas se tiver preocupações. a bagagem, a capacidade para isso, orientá-lo também. Com certeza. Mais uma pergunta, o CEO Marcelo Canassa, da Canassa Empreendimentos de Maringá. Pode fazer a sua pergunta para o Burmaian. É uma questão muito importante que você acabou de falar em relação à saúde mental, né? Porque, na verdade, saúde mental ela abrange todas as áreas, né? Tanto quanto emocional, quanto, vamos dizer assim, na vida amorosa, né? Na parte profissional. E quais são os sintomas, assim, que, por exemplo, porque muitas vezes a pessoa ela se adentra numa pré-depressão e ela não consegue diagnosticar os sintomas. E quais sintomas, assim, que você falaria? Porque muitas vezes eu vejo, por exemplo, essa mídia também influencia muito, né? A música também, né? Eu vejo que a música é como se fosse uma oratória. Então, quais seriam os sintomas assim cruciais que a pessoa às vezes não detecta, mas ela já está entrando numa pré-depressão? Ravi, não sou psicólogo, não sou médico psiquiatra, mas vou falar sobre a minha experiência. Sim, pelo que você está como vendo no dia a empreendedor, dia. Como meu dia a dia. O maior sintoma é quando a pessoa passa a ter desespero familiar, desespero com os amigos e vem parar dentro da nossa plataforma de forma desesperada. Então, qual é o principal sintoma? É quando ela precisa dessa ajuda e ela não sabe por onde procurar. Então, ela vai procurar onde? No Google. Né? O Dr. Google, que é muito mais que muitos médicos. E esse sintoma principal acontece e aparece para nós com ela já se autodiagnosticando. Isso não existe, gente. Não existe autodiagnóstico. Quem pode dar um diagnóstico é só um médico. Só um médico ou só um psicólogo. E muitas pessoas acreditam que porque ela teve um rompimento familiar, ou, enfim, por morte, ou um rompimento amoroso, ela já está com depressão. Isso também não é verdade, porque quem vai ter que diagnosticar essa pessoa é um médico e é um psicólogo. Agora, com a minha experiência lá no meu dia a dia, o que a gente percebe é o desespero. As pessoas elas não sabem lidar com as emoções e acabam se perdendo assim num oceano de sintomas que nem sempre nós sabemos diagnosticar de forma direta e por isso o tratamento. Muito importante, então, qualquer tipo de sensação, qualquer tipo de sentimento atípico, ele procurar A sua mente. o profissional, a sua mente, profissional, psicólogo, Lógico. que vai poder direcioná-lo de uma forma segura, Isso, e diagnosticar. para que isso não se agrave e se transforme numa depressão, Ou numa ansiedade muito intensa. uma crise intensa. Com certeza. Mais perguntas aqui do auditório. Nós temos ali o nosso querido Newton. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber um pouquinho da evolução. Qual seria a maior demanda e qual as vertentes que você vai buscar para o seu pleno crescimento? Hoje, a nossa maior demanda é a ansiedade. Então, a gente chega em vários municípios, chega em várias cidades, divulga isso, olha, nós É o temos... quarto no ranking. É o primeiro. É o primeiro? Primeiro do ranking. A gente divulga a ansiedade no primeiro ranking do Brasil, né? Então, assim, a gente divulga a ansiedade. Então, a gente percebe que pessoas são ansiosas, não entendem isso.
Então a gente faz várias mídias para captar essas pessoas. A gente capta muitas pessoas, assim, várias pessoas que estão com crise de ansiedade muito intensa. A segunda é burnout e depois depressão. A gente não pega... Fala um pouquinho dessa. Burnout Sim. é quando a pessoa, dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, sente tanta pressão que não consegue trabalhar. Entendi. Não consegue mais executar suas funções dia a dia ali. Então a gente pega essas pessoas, a gente tem uma taxa de crescimento hoje de 30%. Então, ao passar dos meses, a gente cresce 30%. Eu sei que é triste falar isso, porque está lidando com saúde. Mas para negócio, para empresa e até mesmo para levar a saúde, a gente precisa entender que a gente está crescendo, porque senão não teria futuro o negócio. Então, a gente, como empresa, hoje cresce 30% e pega cada vez mais pessoas com ansiedade e depressão. E depois burnout. Mas a gente divulga principalmente burnout, porque é o caso que mais cresce e é o que tem menos assistência no Brasil hoje. Burmaier, quais são os planos da sua mente para o futuro? Agora a gente busca... Você falou em internacionalização? Exatamente. Agora a gente busca primeiro estar mais abrangente no mercado nacional. Tá. Estamos fechando... Quem aqui não uma- tem plano de saúde, Pode... como é que ele acessa? Explica aqui o passo a passo, alguém que está nos assistindo e quer marcar uma consulta na sua mente com um psicólogo para poder ficar mais leve. Vocês entram no site www.somente.com.br. Tá? Entra O no- site que está aparecendo aqui na tela. Exatamente. Tá. Entra no Agendar Consulta, vai cair com um time especializado que já vai direcionar para um pacote de consultas ou para uma consulta E o individual. preço é super acessível. Super acessível. Há outros caminhos que são maravilhosos, que é pelo Banco C6. Entra no Banco C6, no Marketplace do Banco C6, procura somente lá e por um valor super acessível, que eu disse aqui, R$100, você vai ter uma consulta por semana de 60 minutos, mais um médico psiquiatra no mês. Estamos desenvolvendo mais 3 grandes parcerias com 3 grandes fintechs brasileiras, sendo um projeto inédito no Brasil, participarmos de Marketplace de bancos, levando saúde mental. Vai ter, de forma inédita, vou abrir já para você aqui, Abre, um desses grandes bancos, vai custar o mesmo projeto, R$ 39,90, a pessoa vai ter uma psicologia de 1 hora por semana, 4 no mês, mais um médico psiquiatra. Mas ele precisa ser correntista do banco. Correntista do banco. Mas mesmo quem não é, ele tem acesso à sua mente com, Por nós, de por uma um forma preço super acessível. democrático. Exatamente. Por R$ 199, você vai ter uma terapia por semana, mais um psiquiatra no Tem mês. algum nicho que você pretende abraçar também, fora a psicologia, fora a psiquiatria? Tem algum nicho que você entende que é necessário você também investir? Nós somos 100%, uma empresa 100% focada em saúde mental. Então a gente se especializa cada vez mais em levar a saúde mental de forma acessível, para o mesmo dia e sempre, com muita qualidade. A gente é impecável em qualidade. Nossa nota de 0 a 5, pode pôr no Google aí que você vai localizar. É 4.8 com mais de 4.000 comentários já, 4.000 avaliações. Somente. Somente. Hoje é o Michel... Somente. Mas não mente, não. Não mente, só da cabeça. Só da cabeça. E a ideia, então, é internacionalizar isso. Internacionalizar. Na verdade, existem 2 modelos de negócio, a gente Uhum. fatura mais de $1 bilhão. Quando você fala em internacionalizar, é para países da América do Sul, imagino. Hoje disse a América Latina, né? América Mas Latina. o nosso foco principal hoje é o Brasil. Porque a gente quer realmente transformar, a gente fala em revolucionar muito a saúde mental no Brasil. É realmente as pessoas conseguirem ter acesso. Então, um desses projetos que a gente entra para Marketplace de banco, esses bancos têm 40 milhões de vidas, 60 milhões de vidas. Sim, sim. Então, se cada um conseguir ter acesso, de fato, pagar um preço de a R$40, a missão da empresa é essa. a missão da empresa é essa. É fazer com que todo brasileiro tenha esse direito. Tem o direito de passar com psicólogo, passar com psiquiatra por um preço justo ou por um operador, um convênio que ele paga aí mensalmente E diminuir as taxas de problemas de saúde problemas mental. de saúde mental, que infelizmente muitas vezes acabam fatalmente no suicídio. Exatamente, que aí é Setembro Amarelo, né? Sim. A gente faz várias ações em Setembro Amarelo para estar pegando essas pessoas, porque realmente acontece. Até teve um caso recente que eu conheci, uma Sim, pessoa sim. antes de ontem, uma pessoa se suicidou numa faculdade. Sim. E assim, infelizmente, isso não tem alerta, né? A gente nunca sabe como essa pessoa está se comportando. Agora, mais uma vez, eu volto a reforçar, se todo mundo cuidasse da saúde mental, se todo mundo realizasse uma terapia por mês, que fosse, teria os seus problemas mais bem direcionados, teria uma direção melhor da vida, se autoconheceria e conheceria melhor os próximos, porque nós somos pessoas que nos relacionamos 24 horas umas com as outras. Então, se a gente aprender a nos relacionarmos, a gente vive melhor e diminui essas taxas também. E também a velocidade das informações, essa transformação digital que você falou, ela colabora, porque são muitas informações. A gente vive um mundo de comparação. As pessoas elas ficam travadas de tanta informação que existe à disposição. Ravi, a gente vive um mundo de comparação. O tempo Comparação. todo a gente entra no Instagram, um tá nas Maldivas, outro tá no shopping e ele tá trabalhando. Exato. Ou ele tá em casa sem fazer nada. Exato. Isso não é uma realidade. As Exato. pessoas só
transmitem o lado bom da estão vida. focados no exterior, estão focados naquilo que a sociedade colocou como uma regra, Um padrão. e acabam esquecendo de nutrir Assim, o seu espírito. falando em A padrão, sua espiritualidade, ela fica em segundo plano, o materialismo como foco e prioridade, e aí o desequilíbrio é muito, muito, muito evidente e os problemas começam a aparecer. Então a sua empresa, ela é uma empresa que deve ser divulgada, é uma empresa que deve ser apoiada, é uma empresa que todo mundo, se puder agora, nesse exato momento, indicar, compartilhar, porque a sua causa é muito importante, Burmaian. E você tem todo o meu apoio, conte com o Instituto Rav Sani muito obrigado. no que precisar, igual eu falei. Todo aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. E a sua mente hoje não salva uma vida, salva milhares de vidas. Mais de 200 mil Mais de 200 mil já foram transformadas. impactadas, graças ao seu idealismo. E você também lá atrás podia desistir. E eu sei que não desistiu. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Deixe uma mensagem final para os jovens empreendedores do Brasil. Olha, empreender não é fácil, não importa o seu sonho. Nunca desista. Porque durante a trajetória da sua mente, que era uma empresa que fazia 200 consultas no mês e hoje faz aí mais de 10 mil consultas no mês, foi uma trajetória de muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas com muita persistência, qualquer um pode vencer e pode se transformar em qualquer pessoa. E para você de casa, meu muito obrigado. E até a próxima edição da Rav Sani Live Show! Sorria com alegria. Até a próxima, pessoal. Mua! Rav Sani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.